Gratos a Ti, porque Tu não nos deixas solo. Somos tão gratos a Ti, porque Tu nos derraste do Santo Espírito e Tu palavra, para nos guiar, nos ensinar, para que podamos nos manter em el centro de Tu vontade para nossas vidas. Graças Te damos. Abrimos nosso coração nesta manhã para Tu palavra. Trata conosco, Senhor. Nos ensina, nos mostra Tu vontade, aquilo que Tu tens para nossas vidas. Eu oro, Senhor, por cada que está presente aqui nesta manhã, por olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender Tu vontade para suas vidas. Graças por la unção que destrói todo jugo. Graças, Senhor, Te damos, porque não vamos sair de acá da mesma maneira que entramos. Aleluia! Declaro pelo poder do nome de Jesus tempo de glória maior nesse lugar. Uma unção sobrenatural tocando vidas nesta manhã. Em poderoso nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Podem sentar. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Oi. Aleluia. Então, queridos, vamos hoje meditar em algo que é bem importante para nossas vidas. Quem sabe aqui que Deus nos chamou a viver de uma maneira distinta? Sim? Quando vamos a Cristo, nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. E a partir de então, queridos, nossa maneira de viver, de falar, de pensar, não pode mais ser igual ao que éramos antes. Algo necessita ser cambiado em nossas vidas para que podamos verdadeiramente viver todo o que Deus tem para nossas vidas. Assim que vamos a entender essa manhã, enquanto a projeção põe acá, sobre a visão da fé. Quem sabe aqui que a fé tem uma visão? Amém? Amém. Assim como com os olhos naturais, tu pode contemplar as coisas naturais, com os olhos de tu espírito, tu pode contemplar as coisas espirituais. Pero o que passa muitas vezes é que muitos cristianos nascem de novo e não aprendem a mirar com os olhos espirituais ou com os olhos da fé. Pero quando tu aprende isso verdadeiramente, queridos, tu vai desfrutar da vida de Deus conquistou para ti. Habla comigo, visão. Uma ferramenta da fé. Aleluia. Então, queridos, a fé tem uma visão. E é tempo de trabalhar essa visão. Para quê? Para ver como Deus vê. Sabe que tu necessita ver como Deus vê? Quem sabe que Deus é um Deus de fé? Amém. Enquanto, queridos, não ajustamos nossa visão, não vamos cambiar nossa maneira de falar, tampouco nosso actuar. Por isso que necessitamos trabalhar esta visão, para ver como Deus vê e ter os resultados que Deus espera que tenhamos. Sabe que Deus espera algo de ti? Amém. Ele espera algo, queridos, de cada de nós outros. Mas se não andamos em fé, assim como Ele nos chama a viver, nunca vamos ter esses resultados que Deus espera de minha vida e de tua vida. Então, Deus nos chama esta manhã, Xande? Aleluia.
Ana pode pedir cá? Sim. El pasador. Na pantalla, sim. Aí, já, não. Já, acá. Então, um exemplo acá. Quando o Josué está sacando fotos acá com sua câmera, às vezes é necessário cambiar a lente. A depender da distância, da luz, não sei, é necessário cambiar a lente para que tenha uma melhor foto ou uma melhor visão. Assim é com nós outros espiritualmente. Então, Deus te chama essa manhã a ajustar tu visão espiritual. Porque creio que naturalmente está tudo bem, sim ou não? Amém. Aunque tu necessite alguma ajuda, tu necessita aprender a visão, ajustar a visão em tu espírito. Entenda, queridos, que Deus ele estabeleceu princípios em sua palavra. E Ele espera que andemos em estes princípios para que podamos obter ou lograr aquilo que Ele tem para nossas vidas. A fé é um princípio estabelecido por Deus. Diga, a fé é um princípio. É um princípio. Então, se eu não vivo, ando em fé, eu não vou ter uma vida que agrada ao Senhor. Mas Deus estabeleceu esse modo de vida. Não é momentos de fé, é uma vida em fé. Amém? Porque Deus nos chamou a viver por la fé. Então, esses princípios, queridos, são regras, normas. Digamos que princípio é a base sobre qual algo vai ser estabelecido. Essa madeira está firmada em essa base. Assim é nossa vida. Aquilo que vamos atender ou não vai depender dessa fé que estamos estabelecidos. E sabe, queridos, Deus é tão bueno, que quando cada um nasce de novo, uma medida de fé é posta em tu coração. Amém. Assim que nadie acá pode falar, não tenho fé. Porque todos têm fé. Uns podem ter trabalhado sua fé e ter um pouquinho mais de fé que outros. Sim, porque fé cresce. Amém? Amém. Um pode ter um pouquinho mais, mas todos têm fé. Então, entender princípios ou ferramentas que Deus estabeleceu em sua palavra vai nos ajudar a trabalhar nossa fé. Quem aqui deseja crescer em fé? Amém. Glória a Deus. Parece que não todos. Vou te dar outra oportunidade. Quem deseja crescer em fé? Sim! Glória a Deus. Desejamos, queridos. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Sim, se tu não deseja isso, tu deve desejar crescer em fé, para que verdadeiramente tenha uma vida que agrada ao Senhor. Amém. Então, Deus espera que sigamos suas orientações sempre. Então, não basta solamente saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Ou seja, não é suficiente o conhecimento. Tu tem que pô-lo em prática. Obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém. Então, compreender que Deus ha determinado um modo de vida para cada cliente, entender isso, para viver isso, é fundamental em nossas vidas. Amém? Então, quero começar acá com uma pergunta. Como deve ser a vida do cliente? Como deve ser tua vida? Ou pergunte para si mesmo, como deve ser minha vida? Que Deus diz em sua palavra, que é justo, por la fé, vivirá. Amém. Ou vivirá por la fé, o justo vivirá por la fé. 4 vezes na palavra de Deus está escrito isso. Será que é importante? Sim. Amém. O justo está falando de toda pessoa que foi justificada por la
pela sangue de Jesus. Então, acá em Romanos, capítulo 1, no versículo 17, Gálatas 3, 11, ele habla exatamente a mesma frase. Diga comigo, é justo, vivirá pela fé. Quando vamos a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pablo agrega algo mais neste versículo. Acá ele diz, porque vivimos pela fé, não pela vista. Que vista é essa? Essa que temos acá. Deus não te chama a viver segundo o que tu estás vendo, segundo os sentidos. Esse é o grande tema, por exemplo, para que muitos cristianos não recebam, por exemplo, sanidade. Vem para uma oração de imposição de manos, ora por sanidade, mas ele espera sentir algo para poder crer. E isso não é fé. A fé tu tem que crer que já tem antes que veja, antes que sinta. Isso é fé. Porque vivimos por la fé e não por vista. Não é dos olhos naturais que vai te guiar. Por isso que esse tema é importante. Aprender a ver com os olhos do Espírito por dentro, para entender aquilo que está escrito na palavra. Isso não é uma palavra qualquer, queridos. É sobrenatural. É espiritual, é espírito e vida. Há um poder. Se eu leio um texto naturalmente, eu não vou entender no espírito a essência de lo que está escrito. Amém? Amém. Quando vamos a Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, um pouquinho mais está escrito. Porque o justo viverá pela fé. E se volve atrás, não será de meu agrado. Aqui está algo que não agrada ao nosso Deus e Pai. Aqueles que estão em caminho, que estão na fé e decidem mirar hacia trás, retroceder ou volver a vida que tinham antes. Isso é algo que não agrada ao Senhor. Porque, queridos, aunque um esteja passando por um mau momento em sua vida, por circunstâncias difíceis em sua vida, há uma graça de Deus que te socorre, que te ajuda. E se tu clama, queridos, o Espírito Santo, ele foi chamado por ele próprio Jesus Cristo de ajudador. Aquele que vai te ajudar. Amém? Então, acá, Deus deixa muito claro que é justo, diga, está falando de mim. Amém. Diga, devo viver pela fé. E se tu retrocede, não és de agrado do Senhor. Então, queridos, que Deus está nos dizendo acá em todos esses textos. Hijo, hija, tu vida deve ser regida por la fé, ou guiado por la fé. Amém? Amém. Ou seja, lo que tu vas a ter, lo que vai a passar em tu vida, depende de tu fé. Amém. Oh Senhor, por que não passa isso em minha vida? Por que não tenho isso? Por que não logro isso? A pergunta é, não é porque tu não tens isso. Será que estou crendo? Porque Deus é interessado em merecer tua vida, em trazer para a tua vida tudo que tu necessita. Pero verdadeiramente tu estás crendo com essa fé bíblica? Entende, queridos? Em los evangelhos, e na maioria das vezes, quando Jesus hizo milagros e coisas extraordinárias, foi por la fé das pessoas. Como Jesus falava? Tu fé te sanou. Amém. Tu fé te salvou. Amém. Tu fé. E Jesus, será que ele não teria fé? Por supuesto. Pero para que as coisas sucedam em minha vida, em tua vida, nossa fé tem que estar. Amém.
É isso que Jesus estava mostrando. Sim, ele estava falando, mira, estou listo para ser. Tu estás listo para crer? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um princípio. Fé é um princípio estabelecido por Deus para bendecir nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Que é viver pela fé? Que é viver pela fé? Porque o justo viverá pela fé. Viver pela fé, queridos, é viver segundo o que está escrito acá. Porque nossa fé não está em lo que homens falam. Nossa fé está na palavra de Deus. Amém. Amém? Porque a fé bíblica vem por ouvir e ouvir a palavra. Não há outra maneira. Queres ter a fé que agrada ao Senhor? Tu fé, aquilo que tu estás crendo, deve estar firmado em la palavra. Amém? Assim que viver por a fé é viver em la palavra. Como? Crendo e confessando a palavra. E isso habla de constância. Muitas vezes, queridos, há um tempo entre o crer e o manifestar de aquilo que tu estás crendo. Não é assim? Amém. Há coisas assim que sucedem assim na nossa vida. Mas há coisas que sim levam um tempo. Mas hasta que isso suceda, temos que nos manter firmes em la fé. Muitas vezes, muitos cristianos não alcançam aquilo que estão crendo, simplesmente porque em meio do caminho começaram a falar contrário à fé e perdeu a oração. Então, a fé é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Não devemos ter momentos de fé, devemos literalmente viver por a fé. Amém? Amém. Vamos recordar que é a fé. Quem aqui sabe o que é a fé? Amém. Exato, perfeito. É uma certeza, uma convicção. Ou seja, não há espaço para dúvida. Essa é a fé. Hebreus 11:1. Certeza. Mira, orei por algo, não veio, não sinto, mas eu tenho que ter certeza, já tenho. Quando tu se encontra nessa condição, isso vem para a tua vida. A convicção de lo que não se vê. Pero não se vê com esses olhos. Pero tu tienes que ver com os olhos do Espírito. Amém. Queridos, hoje acá estamos tendo a realização de algo que oramos, creemos, declaramos. Amém. E hoje podemos ver. Os chiquinhos cantando, tocando. Quantos momentos, quando aún não estávamos nesse espaço, estávamos em la sede, oramos, até choramos, declaramos, pessoas cantando, instrumentos. Isso é uma realidade. Glória a Deus. Amém. Levou um tempo. E enquanto do momento da oração hasta a manifestação, um tempo se passou. Pero teníamos que nos manter com essa certeza, com essa convicção de aquilo que não víamos naturalmente. Hoje, nossos olhos naturais podem contemplar aquilo que já víamos em nosso espírito. Amém. Isso é a fé bíblica. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Então, a fé é uma maneira de viver. Compreenda, queridos, que tu tens que crer e ver com os olhos espirituais antes de ver com os olhos naturais. Sim. Esse é o princípio estabelecido por Deus. E aqui está o tema de por que muitos cristianos não logram coisas em Deus. Porque eles querem ver para poder crer. E Deus te chama a crer para poder ver. Amém. Parece loucura.
Pero é assim. Foi assim que Deus estabeleceu. E é assim que funciona. Tus olhos a contemplar quando tus olhos espirituais já estão contemplando. Amém? Amém. Aleluia! Agora, vamos entender algo bem interessante. Para se caminhar em fé, assim como Deus me chama, o justo viverá por a fé, é necessário trabalhar esta fé. Porque essa fé cresce. Tu pode ser um homem, uma mulher de grande fé. Amém. Trabalhando essa fé. Então, a pergunta agora é: aleluia. E na pantalla? Já. Aí, já. Como trabalhar a fé? Como o que devo fazer para que essa minha fé esteja assim como Deus deseja que esteja? Para que eu seja um homem ou uma mulher de grande fé. Então, a fé requer um trabalho, porque, em primeiro lugar, ela vem por aí. Se você, queridos, não vai à igreja, não lê tua Bíblia, não escuta esta palavra, tu não vai ter a fé bíblica. Amém. Não estou falando, queridos, de pessoas que estejam falando qualquer coisa, pero que esteja ensinando a palavra. Amém. Amém? Então, Deus nos ha dado uma medida de fé, pero essa medida pode crescer. Acá em Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito: nunca, que é nunca? Nunca. Se aparte de tu boca, presta atenção, este livro da lei, sino que de dia e de noite meditarás em ele, para que guardes e haga conforme a todo lo que ele está escrito. Porque entonces hará prosperar tu caminho e todo te saldrá bem. Pero maestra, eu trabalho. Como pode cumprir o que está escrito acá? Será que Deus não nos pediu para ser algo que seja impossível? Não. Eu posso manter essa palavra em minha boca todo dia e nunca se apartar de minha boca? Sim ou não? Sim. Sabe, queridos, um simples versículo, que tu leia durante o dia. Tu pode se manter nele, trabalhando, fazendo tuas coisas, indo para um lado e para outro e meditando. Tu pode fazer todas as coisas e tu mente conectada com o Senhor. E hablando. Amém. Fé também habla. Amém? É importante. Ele habla, nunca se aparte de tu boca. O quê? O que está escrito. Porque, queridos, é automático. Se tu medita na palavra, tu vas falar a palavra. Amém. Quer entender o nível de fé de uma pessoa? Converse com ela alguns minutos. E tu vai entender se ela está vivendo em fé ou não. Por lo que habla. Por lo que ela crê. Então, como eu vou me manter, nunca deixando com que se aparte de minha boca esse livro? Meditando e confessando. Diga comigo, meditando e confessando. São ferramentas para tu trabalhar a tua fé. Amém? Amém. Deus não diz, queridos, não deixe de falar e meditar. Entenda que para que eu tenha essa prosperidade, para que tudo vá bem em meu trabalho, os chiquitos que estão na universidade, ou em tua casa, em tua família, para que tudo esteja bem, para que tu tenha um lar próspero, um trabalho próspero, essa prosperidade bíblica, tu tem que estar na palavra. Amém. Não há outra maneira. Amém? Amém, amém. Aleluia. Então, ler, meditar, confessar são ferramentas da fé. Essa palavra, queridos, meditar, em hebreu, ela significa reflexionar, falar, pronunciar, considerar, e a palavra que mais me gusta,
imaginar. Se vê como a palavra diz. Eu sou mais que vencedor. Eu estou sanado em Cristo. Quando tu mira algo que a palavra está falando para ti, se veja. Isso é meditar. Porque às vezes meditar alguém pensa, não, só pensar. Pero o imaginar faz parte do meditar. Amém? São ferramentas da fé. Então, mientras você não se veja adentro, isso não vai suceder em sua vida, aquilo que está crendo. Então, as ferramentas da fé, digamos que eu posso destacar para ti acá hoje, podemos poner 3. La meditação, la confissão e la visão. São 3 coisas que tu pode utilizar em tu dia a dia para que seja ou que tenha uma fé forte. Digamos que a meditação é a reflexão da fé, que a confissão é a linguagem da fé e a visão, a mirada da fé. Então, queridos, tudo isso se dá em tu espírito. Aprender a não ser guiado pelo corpo físico, por tus sentidos, por o que tus olhos te mostram. Parece que uma pessoa só crê que Deus se hace presente se ele sente algo. Eu senti algo, então Deus está presente. Ele está que tu sinta ou não. Porque ele tem sua palavra. Amém? Amém. Aleluia. Então é necessário utilizar estas ferramentas para obter melhores e maiores resultados em Deus. Declare comigo, a fé tem uma visão. Diga novamente, a fé tem uma visão. Então é sobre essa visão da fé que eu quero entrar agora, falando um pouquinho mais para vocês, sobre a visão da fé. Amém? Amém. Como é esta visão da fé? Me gusta de águila muito, porque a Bíblia habla sobre ter a visão de águila. Tu sabe que a águila, queridos, tem uma visão tremenda. Ele pode estar em uma altura como a 2 quilômetros e ver um dragão assim, em piso. Tem uma super visão. E a Bíblia habla sobre isso em um sentido espiritual. Me gusta tanto de águila que eu havia, a esposa do pastor em Brasília havia me regalado uma águila. E quando eu vim para Chile, eu digo, eu não posso olvidar minha águila. Eu saquei roupas, mas eu trago minha águila. O que tudo foi em minha maleta. Pero minha águila está cá. Então, como é a visão da fé? É mirar com os olhos espirituais. É isso que Deus está nos ensinando. É isso que Deus está despertando em tua vida esta manhã. Que tu aprenda a ver com os olhos de teu espírito para lograr aquilo que Deus tem para ti. Amém? Amém. Quando Pablo ele estava orando pelos Efésios, Pablo orou para que seus olhos espirituais fossem abertos, para que eles pudessem contemplar coisas que naturalmente eles não podiam. Essa é uma oração que tu pode fazer por tua vida. Senhor, eu quero ver com os olhos de meu espírito. Amém? Amém. Com os olhos da fé. Porque o justo por la fé vivirá. E como vivirá o justo por la fé? Andando em la visão da fé. Amém? Mirando com os olhos do Espírito. Assim como já vimos, porque por fé andamos e não por vista. Amém? Não pelo que tu estás vendo naturalmente. Então, se Deus nos está despertando para que miremos com os olhos da fé. É tempo, queridos. Tu queres provar pelo sobrenatural de Deus? Amém. Sim, Senhor. Se tu não aprende a ver com os olhos da fé, tu não vai provar o sobrenatural de Deus. Porque, em primeiro lugar, tu és um espírito. Sim, amém. Tu não eres esse
esse corpo físico, tu és um espírito, tu tens uma alma e tu habitas em um corpo físico. Quando tu não parte desse mundo, se quedou na carne. Pelo teu espírito tem um destino. Vai estar com o Senhor. Glória a Deus. Essa é a tua essência. Tu és um ser espiritual. Então aprenda a viver por ele espírito, porque é em tu espírito que o Espírito Santo de Deus habita. Amém. É por tu espírito que tu vai ser guiado para a perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Entenda, queridos, que a fé vê o que crê. Amém. Sim ou não? Sim, amém. Diga comigo, a fé vê A fé vê o que crê. o que crê. E a pergunta é, o que estás crendo? Em que tu estás crendo? Será que tu já estás vendo aquilo que estás crendo? Quando tu entrar nesse nível, aí sim, tu vai ver a manifestação em tua vida, em tua casa, em tua família. A fé vê o que crê. Vamos alcançar o que estamos vendo, não com esses olhos, mas com os olhos do Espírito. Amém. Amém? Glória a Deus. Declara comigo, eu alcançarei Eu o alcançarei. que estou vendo. Aleluia! Visão e confissão. Vai trabalhar tua fé para tu ter um nível de fé que agrada ao Senhor. Has ouído uma frase que habla assim? Donde lleguem tus pés, tus ojos, tus pés llegarão. Eu escutei essa frase, não sei quem o disse, há muitos anos. Quando meus pés pisaram no Chile, em aeroporto em Santiago, a primeira foto que eu saquei foi dos meus pés. Porque meus olhos já haviam contemplado. E meus pés agora estavam pisando aquilo que eu havia contemplado no Espírito. Assim é para todo o que você necessite. Para todo o que você deseja da parte de Deus. Tu tens que ver com os olhos espirituais. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Donde meus olhos lleguem, meus pés llegarão. Aleluia. Quero falar para vocês, queridos, 3 exemplos em la palavra de pessoas que necessitaram ter sua fé trabalhada, necessitaram trabalhar sua fé para receber o que Deus tem para eles. Sabe que isso é necessário? Sabe, queridos, que você está aprendendo algo hoje que é bem importante? Amém. Vamos ver aqui exemplos de homens e mulheres que tiveram a visão da fé, pelo que antes de ter essa visão, eles necessitaram trabalhar sua fé. Primeiro exemplo que podemos ver aqui, Abraão. Quem sabe aqui que Abraão foi considerado o padre da fé? Amém. Uau! Pelas coisas não sucederam assim. Sua fé necessitou ser trabalhada. E depois que ele entrou em um nível de fé que Deus esperava para ele, aí sim, ele foi considerado o padre da fé. Aleluia. Vamos aqui, se você está com sua Bíblia. Esse texto aqui não vamos abrir, ok? Eu quero que tu leia em tua Bíblia, em Gênesis, em capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Vamos entender que é bem interessante. Acá no capítulo 12, Deus chama Abraão e promete que ele seria uma grande nação. Amém. Até então, nem hijo ele tinha. Como vai ser uma grande nação? Se nem sequer um hijo tenho. Então, vemos acá, versículo 1. Pero el Senhor lhe havia dito a Abraão: vete de tu tierra e de tu parentela, e de la casa de tu padre a la tierra que te mostrarei. Ele nem sabia para onde ia. Eu harei de ti uma nação grande, te bendecirei e engrandecerei tu nome, e serás bendição.
Bendicirei a los que te bendigam e maldicirei a los que te maldigam. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe que essa promessa nos alcançou? Amém. Somos bendecidos porque essa bendição nos alcançou. Amém. Glória a Deus. E Abraão se foi, tal e como o Senhor lhe disse. E Ló se foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Então, recuerda isso. As coisas na Bíblia, queridos, como a lei, não sucedem assim. 25 anos se passaram entre esta promessa e o momento em que essa promessa, digamos, foi concretizada em sua vida. Vamos ao capítulo 13, versículo 14. Acá está escrito assim: depois de que Lote se apartou de Abraão, o Senhor lhe disse a Abraão: levanta-te agora tus olhos, preste atenção, e desde o lugar onde estás, mira hacia o norte, hacia o sul, hacia o oriente e hacia o ocidente. Toda a terra que vês, lhe darei, a ti e a tu descendência para sempre. Eu harei que tu descendência seja como o polvo de la tierra. E hay quem pueda contar o polvo de la terra, então também tu descendência poderá ser contada. Levanta-te, recorre a terra e todo lo largo e lo ancho de ella, porque a ti te darei. Esse verbo, darei, está em meu futuro? Sim ou não? Amém. Sim? Amém. Então, lá não teria? Não. Deus falou, lhe darei. Já? Pero Deus começou a trabalhar a visão da fé de Abraão. Acá, nesse momento, Abraão aún não era o padre da fé. Pero Deus começou a trabalhar sua visão para que ele pudesse entrar nesse nível de fé que recebe. Há nível de fé que recebe. É esse nível que necessitamos estar. Então, Deus empieza, Abraão, mira para o norte, para o sul, para um lado, para o outro, mira tudo isso. Darei a ti e a tua descendência. Abraão ainda não estava nesse nível. Vamos ao capítulo 15, versículo 1. Isso, os anos foram se passando. Recuerda, quando ele saiu de sua casa, ele tinha 75 anos. Já? Acá lemos mais rápido, pelos anos foram se passando. Versículo 1. Depois de estes sucessos, a palavra do Senhor vino a Abraão em uma visão, lhe dijo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e tu galardão será muito grande. Aí vem lá a incredulidade. Abraão respondeu: meu Senhor e Deus, quem pode dar-me? Eu falei, como alguém pode falar para Deus? Tu pode me dar alguma coisa? Mira o nível de fé que Abraão estava. Meu Senhor e Deus, quem pode dar-me se não tenho filhos? E o maiordomo de minha casa, esse Damasceno Eliezer, também disse a Abraão: mira, que não me has dado descendência. Meu herdeiro será um escravo nascido em minha casa. Pero vino a ele a palavra do Senhor que disse: tu herdeiro não será este, sino tu próprio filho. Aún ele não tinha um filho. Então, lo levou afuera. Deus continuou trabalhando na fé de Abraão. Lo levou afora. E ali lhe dijo: fíjate agora em los cielos e cuenta las estrellas, si es que las puede contar. Assim será tu descendência. Entende, queridos, que Deus trabalhou na fé de Abraão? Primeiro, mira,
Mira para a arena del mar. Conta se tu pode. Cada grano de arena. Não, impossível. Agora, mira para as estrelas. É possível contar? Não, impossível. Pero genera uma visão, Abraão, dentro de ti. Era isso que Deus estava falando. Amén. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Estou listo para ser tu vida. Tu estás listo para receber? Esse é o tema, queridos. Pero finalmente, Abraão entrou em um nível de fé que Deus esperava. Vê o que está escrito acá no verso 6. E Abraão creu ao Senhor, e isso lhe foi contado por justiça. Aqui sim, ele se torna o padre da fé. Finalmente, anos passaram, pero Abraão creu. Assim, com a fé que recebe. Assim como Deus esperava. Deus estava listo, queridos, para tornar dele uma grande nação. Pero Abraão não estava listo. Pero Deus trabalhou sua fé. E ele creu, segundo o que estava escrito na palavra. Essa palavra cá, deixa eu ver se eu pus acá. Creu, em hebreu, amã, é a primeira vez que essa palavra está na Bíblia. Essa é a primeira vez que habla dessa fé do tipo de Deus. Aquela fé que Jesus disse, se tu mirar para esse monte e hablar, salta de aqui para allá, ele tem que sair. É essa fé. Esse mesmo nível de fé que Deus espera de nós outros. É possível, queridos, porque essa medida de fé já está dentro de ti. Amém. Amém? Já está dentro de nós outros. Então, é interessante quando analisamos esse texto, principalmente no capítulo 13, sempre os verbos estão em futuro. Harei de ti uma grande nação, te darei esta terra. Sempre estava em futuro. Pero agora eu quero mostrar algo bem interessante acá para vocês. Quando seguimos lendo acá esse texto, vamos ao versículo 18, como está escrito acá. Em aquele dia, ou seja, aquele dia que Abraão entrou em um nível de fé, que Amã chegou a seu coração, o Senhor hizo um pacto com Abraão e lhe disse: a tu descendência te darei esta terra, desde o rio Egipto hasta o grande rio Eufrates. O que quero mostrar acá para vocês com isso, queridos? A maioria das versões da Bíblia em espanhol, nesse versículo 18, põe o verbo em futuro. Pero no original que foi escrito na Bíblia, esse verbo está em presente. A ti te dou. Já és. Quando Abraão creu, isso foi dado para ele. Se tu mira, por exemplo, eu anotei acá a Nova Tradução Vivente, a Nova Bíblia das Américas, as versões da Bíblia em português, quase todas, esse verbo está em presente. Te dou. Te dou. É presente, não é mais futuro. Amém? Solamente acá, a Reina Valéria 1960, a Reina Valéria contemporânea, é que utilizam mais esse verbo em futuro. Mas se tu mira, por exemplo, a versão da Bíblia King James, que é uma versão da Bíblia mais fiel ao original que foi escrito na Bíblia, está escrito assim: a tu semente te é dado esta terra, ou a tu descendência de esta terra. Então já és uma realidade. O verbo não está mais no futuro, está no presente. Pero isso só foi possível, não porque Deus não queria dar antes, porque Deus estava interessado a dar desde o princípio. Pero Abraão ainda não estava nesse nível de fé, em Amã, em seu coração. É isso que necessitamos. É isso que Deus está falando para ti esta manhã. Que tu necessita estar nesse nível de fé. Meditar, confessar e se ver
na palavra vai te levar a esse nível de fé que tu recebe da parte de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então, Abraão recebeu o milagre quando creu. Foi aí, acá, que ele se tornou o padre da fé. Amém? Amém. Vamos a ver outro exemplo acá. Esse exemplo acá eu não vou ler muito desse texto, vou mais comentar. Em Números, em capítulo 13, habla sobre os espias. Amém? Que Amém. foram espiar a terra prometida. Então, Deus levantou 12, um de cada tribo. Amém. E enviou a terra de Canaã. Vai, mire, é uma terra buena. Essa é a terra que eu quero dar para vocês. Mas vocês necessitam mirar, generar essa visão acerca dessa terra dentro de si. Então, por exemplo, não necessita você abrir sua Bíblia. Em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, Deus já havia falado para eles acerca dessa promessa, dessa terra que Deus prometeu desde Abraão. Uma terra que emana leite e miel. Então, acá está escrito em Êxodo 3, versículo 7. Luego el Senhor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias e he decidido para librá-los de las manos de los egipcios e sacá-los de esta tierra. Hacia uma terra buena e ampla, uma terra que flui leite e miel, donde habitam os cananeus, hititas, os amorreus, ferezeus, e Deus habla de todo o povo que habitava naquela terra. Então havia uma promessa: ei, Deus vai te dar essa terra. Eu estou contigo, eu vou pelear por ti. Deus falou para eles. Mas o que sucede quando esses homens vão espiar a terra? Eles miram, não, a terra é buena, miram os frutos. A Bíblia habla que como chama isso de uva? Racimo. Sarmiento, racimo. Racimo? Como? Racimo? Um racimo de uva. 2 homens levavam. Imagina-te como era grande. 2 homens para levar um racimo. Que estranho isso. Um racimo de uva. Que terra bendecida, queridos. Deus tem o melhor para eles. Pero o que passa é que a maioria de eles não estava vendo com o Espírito. Estava mirando com os olhos naturais. Mira, o povo dessa terra é muito grande. Nós outros, cerca de eles, somos nada. Não, vamos derrotar, vamos destruir. Se viram pequenos. Isso é o que passa com a maioria de muitos cristianos. O problema é que eles não estão em Deus. Está em como não se vê. Deus é contigo. Amém. Tu tens todo. Agora tu não estás se vendo como Deus te vê. 12 eles se mantiveram, queridos, com a visão. Não vou ler todo esse texto acá, vocês podem ler depois. Mas 12 eles tiveram a visão do Espírito. E os 10, a visão natural, carnal, viram o natural. Por isso que nunca entraram na terra prometida. Se quedaram mirando de lejos. Pelos 12 que tiveram a visão do Espírito, estes sim, puderam poner seus pés na promessa de Deus. Estou falando de visão, queridos. Um necessita ver com os olhos do Espírito para entrar nesse nível de fé. Um outro exemplo que me gusta muito na palavra é o exemplo de Maria, a madre de Jesus. Que glorioso o que sucedeu a essa mulher. Uma jovem, virgem, que Deus a chamou para algo tão grandioso. Verdade? Algo tão poderoso, algo tão maravilhoso.
Pero dentro da cultura que Maria vivia, vamos ler esse texto acá, em Lucas, em capítulo 1. Dentro do contexto que Maria vivia dos judios, da cultura dos judios, uma mulher se encontrar embaraçada, sem estar casada, era levada para ser apedreada, hasta a morte. Então, Maria aceitar isso que o anjo estava anunciando para ela, seria naturalmente uma sentença de morte. Naturalmente. Então, é interessante que para que Maria pudesse receber isso que Deus tinha para ela, Deus também trabalhou na visão de Maria. Vamos ver isso? Amém. Bem interessante. No capítulo 1, a partir do versículo 26. 6 meses depois, Deus enviou ao anjo Gabriel à cidade de Galileia de Nazaré para ver a Maria, uma virgem que estava comprometida com José, um homem que era descendência de Davi. O anjo entrou em onde ela estava e lhe disse: Salve, muito favorecida, o Senhor está contigo. Quando ela escutou essas palavras, se surpreendeu e se perguntava: que classe de saludo era esse? Como passa isso? Como salve agraciada? Quem sou eu? Né? É como que ela quedou confusa. Como um anjo me saluda desta maneira? Versículo 30. O anjo lhe disse: Maria, não temas, Deus te ha concedido sua graça. Vas a quedar encinta e darás à luz um filho e podrá por nome Jesus. Este será um grande homem e o chamarão Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu padre, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Pero Maria lhe disse ao anjo, ou seja, assim como Abraão questionou pelo Senhor, eu nem sequer tenho um filho, como é que eu vou ser uma grande nação? Maria cá se questiona. E isto, como vai suceder? Nunca estado com um homem. Como eu vou ter um filho? Nem casada sou, né? E sem considerar a questão dos judios, que se ela for encontrada embaraçada, era ir para a morte, literalmente, porque era essa a lei dos judios, né? Então ela questionou, aí Deus começa a trabalhar sua fé para que ela entre em um nível que pueda receber do Senhor. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo vendrá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Por isso, o santo ser que nascerá será chamado Filho de Deus. Aí Deus começa a trabalhar sua fé. Também tu parenta Elizabeth, lá que chamavam Esther, ha concebido um filho em sua vejez e já está em seu 6º mês de embaraço. Ou seja, Deus estava falando para Maria: Maria, mira a Isabel. Isabel, o que é? Elizabeth. Em português também os nomes. Elizabeth, mira, además de ter muita idade, já não se podia mais ter filhos, porque as mulheres sabem que até uma certa idade não se pode mais ter filhos. A uma era estéril, ou seja, 2 pontos impossíveis. Pero mira, já está com 6 meses de embaraço. Ou seja, para mim não é nada impossível, se tu crê. Mira, isso é generar, trabalhar a visão da fé. O problema não está em Deus, queridos, está em nós outros crermos. Temos essa visão. Mira para Elizabeth, lá que amavam Esther, ou seja, aunque fora jovem, não podia ir bater filhos.
e já com 6 meses. Gloria a Dios. Versículo 37. Para Deus não há impossível. Esse é um texto, querido, que muitas pessoas, quando estão predicando, abrem esse texto. Não é nada impossível para Deus. Sim, não há dúvida que não há nada impossível para Deus. Pelo tema estamos crendo no nível de fé que recebe, daquele que todas as coisas são possíveis. Aleluia. Então, depois que Deus trabalhou a fé de Maria, ela habla no versículo 38. Maria dijo entonces: Yo soy la sierva del Señor, cumpla-se em mim lo que has dicho. E el ángel se foi de sua presença. Aleluia, me encanta, queridos, esse texto acá. De como Deus trabalhou sua fé. Mira, igual que isso com Abraão. Abraão, mira lá a reina del mar, conta se pode. Mira as estrelas, conta se pode. Entende? É trabalhar a fé. Talvez Deus não vá levar dela de ti e falar a mesma coisa. Mas Deus está te mostrando hoje que tu tem que trabalhar a tua fé. Amém. Para entrar em um nível de fé que recebe da parte do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há pessoas, queridos, que estão com a visão distorcionada. Só podem ver o natural. Mas Deus quer que tu mire com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E eu pergunto para ti, como tu estás vendo? Como está a tua visão? Como está a tua fé? Sabe, queridos, a boa notícia é que tua fé pode crescer. Amém. Aleluia. Tu pode ser um grande homem e uma mulher de fé, que vai alcançar grandes coisas em Deus, que vai ver a bendição de Deus sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seu trabalho. Glória a Deus. Aleluia. E sabe uma coisa, queridos, Deus vai ser glorificado. Amém. Porque quando logramos algo da parte de Deus, Deus é glorificado. Porque todo honor e toda glória vai ser para Ele. Amém? Amém. Como estás vendo as situações que se apresentam em tua vida? É impossível? Como muito difícil? Como muito grande? Como estás vendo? Esse é o tema. Deus está nos chamando, queridos, para ajustar o foco de nossa visão. Para ver como Deus vê. Aleluia. Sabe, queridos, eu não sei, por o Espírito, que coisas grandes vão suceder. Mas para que coisas grandes sucedam em nossas vidas, em essa igreja, necessitamos crer. Esse foi o propósito por el qual Deus me levou a ministrar esse tema hoje. Deus quer assim, mas nós outros necessitamos estar nesse nível de fé para ver o que Deus está listo para ser. Josué, barra um pouquinho essa luz. Eu quero mostrar algo acá para vocês. Aleluia. Lo que vês? Lo que vês acá? Amor, você já sabe, não vai dar. Não dá muito para identificar, não? Vamos melhorar? Amém. Que vez a hora? Um huesillo. Um huesillo. Que mais? Um olho negro. Focinho. Huesillo. Já. Vamos melhorar um pouquinho? E a hora? Está melhorando, sim?
Melhorou? E agora? La cacatúa. Essa é a visão perfeita. Muitas vezes a nossa visão está como aquela primeira foto, distorcionada. Você não logra ver com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Pero é quando tu chegue a esse nível de ver perfeitamente, é que tu vai receber da parte de Deus. Meditando, confessando. Se Deus diz, eu creio, graças te dou, Senhor. Sabe, queridos, lá oração maravilhosa que há, mas maravilhosa que há, é simplesmente a oração de ação de graças. Graças, Senhor. Meus olhos naturais não veem, mas eu já creio. E já posso ver com os olhos de meu espírito. Graças te dou, Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, para que as coisas sucedam, necessitamos estar unidos em la mesma visão. Vocês sabem, queridos, que acá em Verbo de Vida, nós outros predicamos na unidade. Amém. Você sabe o slogan, somos um, somos muito. Não está só falando de quantidade, de unidade entre nós outros. O versículo base desse ministério qual é? Que o nosso apóstolo, fundador do ministério, sempre habla. 1 Coríntios 1:10. Que todos abrem a mesma coisa, têm o mesmo parecer, o mesmo pensar, o mesmo falar. Isso é unidade. Porque quando o povo está em unidade, vem a bendição. Amém? Amém, amém. Aleluia. Entenda, queridos, que as coisas não se manifestarão de Deus para nós outros sem fé. Não há como. Porque Deus estabeleceu para que Deus não favoreça a um mais do que a outro. Deus deu uma medida de fé igual para todos. Uns trabalharam sua fé e essa fé cresceu. Mas Deus estabeleceu um nível igual para todos. E Deus também estabeleceu o princípio que é por a fé que recebemos. Amém. Então, esse é o padrão de Deus para alcançarmos algo da parte de Deus. Então, fé é um princípio estabelecido por Deus para bendecir nossas vidas. O justo viverá por la fé. Então, temos que entender que há coisas que temos que fazer para recebermos os milagres de Deus. Então, devemos trabalhar nossa fé. Então, escutar, confessar, meditar e ver são ferramentas para trabalhar sua fé. E aí eu pergunto, por que é tão importante generar uma visão? Por que é importante entender esse tema que estou falando para vocês? Porque a visão vai te manter firme na fé. Não basta, querido, solamente falar de eu creio. Se tu não permanece em o que está crendo. Anos se passaram entre o cumprimento, entre a promessa que foi feita a Abraão e o cumprimento. Pero ele teve que se manter em fé. Amém. Assim deve ser com nós outros. Amém? Amém. Necessitas generar dentro de você o que estás crendo. Quando a visão é generada por dentro, o diabo não pode roubar. Porque quem sabe que ele é ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas se tu genera a visão por dentro, acá ele não pode. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em Provérbios, em capítulo 29, versículo 18, está escrito: donde não há visão, o povo. Entende que Glória a Deus. Amém. Deus é um Deus de visão. Sabe que Deus já te via com Cristo, muito antes de Cristo vir ao mundo. Amém. Deus é um Deus de visão. Tu necessita ver com os olhos da fé. Sabe, queridos, a incredulidade crê lo que vê. Pero a fé vê lo que crê.
Aleluia! Infelizmente, há muitos cristianos que estão nesse primeiro nível aí. Crendo no que vê naturalmente. Mas tu necessita entrar em um nível de ver com os olhos do Espírito. Diga comigo, la incredulidade, crê no que vê. La fé, vê no que crê. Aleluia! Assim é, queridos. Então, ajusta o foco de tua visão. É isso que Deus está te falando nesta manhã. E por que isso, maestra? Porque Deus quer te levar para um nível mais alto. Amém. Porque Deus deseja fazer coisas em tua vida que tua fé vai ser fundamental para que isso suceda. Amém? Amém. Aleluia! Graças, Senhor. Se vês no invisível, que sucede? Se vês no invisível, agarra no impossível. Esse é o viver por la fé. Podem se quedar de pé? Aleluia! Dá graças ao Senhor por isso. Graças, Senhor, te damos. Graças te damos porque tu nos ensinaste, Senhor, que o nível de fé que recebe de ti, Senhor, é um nível de fé onde vamos encontrar a bendição, onde vamos, Padre, viver o melhor que tu tens para as nossas vidas. Eu declaro, Padre, sobre a vida de cada um que está aqui nesta manhã, Padre, eles trabalhando sua fé, eles aprendendo, Senhor, a ver com os olhos do Espírito. Graças te dou, levanta tus manos, queridos, dá graças ao Senhor por isso, porque tu tens essa fé, tu só necessitas trabalhar. Padre, em nome de Jesus, nos guia, nos ensina a entrar nesse nível de fé, Senhor, que tu estabeleceu para as nossas vidas, para que podamos desfrutar de coisas maiores, de coisas grandiosas, Senhor, delante de ti. Graças te damos, Senhor. Oh, aleluia. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Minha oração, o desejo de meu coração é que tudo isso que abri a cair nessa manhã não se quede com uma informação para ti. Que tu pegue isso e haga algo. Amém? Amém. Vamos ter nossa Santa Cena. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.